Olá pessoal, vamos falar um pouco mais sobre as eleições americanas, mas que tem tanto a ver com o que a gente espera de melhor para o nosso país aqui no Brasil. Vocês sabem que agora há pouco o presidente Bolsonaro acabou de cumprimentar o Joe Biden pela vitória que aconteceu ontem lá na votação dos representantes de cada estado, dos colégios eleitorais, que votaram e na verdade acabaram confirmando mais do mesmo, né? Tipo, quando você vence um estado, o estado manda seus delegados para essa votação do colégio eleitoral de ontem e esses delegados, dependendo da vitória de quem foi naquele estado, eles são republicanos ou democratas. Então, como até agora os questionamentos na justiça continuam travados, não teve ainda uma definição, foram os delegados que a gente já sabia que representava aquela eleição do dia 3 de novembro, que representam uma maioria do Biden, e eles confirmaram o voto no Biden. Isso aí, até aí tudo bem. Como ontem teve então essa votação do colégio eleitoral, hoje o presidente Bolsonaro acabou parabenizando aí o Joe Biden pela vitória. Eu sinceramente faço ressalva sobre esse posicionamento. Sei que ele, enquanto presidente, pesou o fato dele ser o último presidente do G20 a se manifestar reconhecendo essa situação do Biden, mas eu, se fosse ele, esperaria até o dia 6 de janeiro. E eu quero explicar para vocês aqui por que vale a pena esperar até o dia 6 de janeiro e que essa batalha está longe de ter chegado ao fim e o Trump continua tendo pode confiar, total disposição e chance de reverter isso e de ser, mais uma vez, permanecer sendo o presidente dos Estados Unidos. Então isso hoje quero deixar claro para vocês. Acompanhem esse vídeo, depois compartilhem para que mais pessoas possam conseguirem ter essas informações que vocês sabem que a imprensa jamais trará para vocês. Chega a ser patético, a ser ridículo o que a imprensa vem fazendo. Lógico que a gente sabe que tem muita gente que acaba ficando demente quando cursa esse curso de jornalismo que leva para um viés totalmente socialista e comunista, mas alguns aí a gente até sabe que tem um pouco de inteligência, mas é patético. O site antagonista mesmo está fazendo um papelão danado em relação às eleições americanas e agora vamos às explicações sobre como o Trump está traçando o caminho da vitória e da reversão desse cenário que a imprensa marrom já considera finalizada e que o Trump está totalmente fora de combate. O que nós temos que entender é o rito americano. As equipes do presidente Donald Trump ingressaram em diversos estados, como vocês sabem, para demonstrar que houve fraude, que houve alteração do entendimento constitucional em relação à forma como foi feito os envios de correspondência para uma massa muito grande de pessoas, alegando que por conta da pandemia elas não iriam mais votar presencialmente e poderiam votar por esse voto postal de correio. Só que isso na Constituição sempre foi previsto que somente por uma situação de justificativa e solicitação pessoal de cada indivíduo é que esse voto deveria ser feito, e não da forma como foi feito. Eles mandaram tudo em mala direta e depois argumentaram que receberam milhares de votos das pessoas que já morreram, de pessoas que não pediram para votar assim, de pessoas que inclusive foram votar presencialmente, chegaram lá, foram informar, não, mas você já votou por correio. Foi desse nível a fraude em relação a isso. E em relação ao sistema que foi utilizado, hoje o sistema domínio ele já está lá em 28 estados, então de um país que tem 50 estados, ele já penetrou em mais da metade dos estados. Esse sistema domínio agora no Michigan, acabaram de então colocar aí para a imprensa e para quem quisesse divulgar, coisa que a imprensa marrom não está divulgando, que a auditoria que foi autorizada pelo juiz lá do estado, ela finalizou e comprovou que o sistema é feito sim para gerar erros e diante desses erros gerar fraudes. Isso é apenas um estado, o estado do Michigan, onde mais de 20 máquinas foram auditadas. Mas já sabemos que esse sistema e esse tipo de votação da domínio está em 28 estados. Então isso favoreceu em muito o desvio e as fraudes de votos em todo o país. Só que o Trump,
como eu estava falando para vocês, ele se utilizou então do levantamento de fazer, através da justiça, o apontamento de fraudes em massa. Isso hoje você percebe que as próprias pesquisas lá no país já demonstram que a grande maioria já acha e já está se convencendo de que, de fato, a vitória do Biden só aconteceu por conta de muita fraude. Agora, no final de semana, em Washington, vocês viram ali aquela multidão de americanos saindo às ruas. Já há novamente uma programação para fazer uma nova manifestação ainda esse mês e outra em janeiro. E diante disso, um cenário de desconfiança total sobre a vitória do Biden. Um cara que não tem apelo popular nenhum, que não consegue sequer fazer um comício gerando muita expectativa e muitas pessoas em seus comícios, de repente se tornou o presidente mais votado da história dos Estados Unidos. Não fecha, esse quebra-cabeça não fecha. Só que diante disso, o que vai acontecer? No dia 6 de janeiro, e é por isso que eu penso que o presidente Bolsonaro deveria ter aguardado até o dia 6 de janeiro, vai se fazer a apuração desses votos. Vão se abrir essas correspondências, né? Já se divulgaram aí de forma antecipada a votação como foi, mas a apuração oficial acontece no dia 6 de janeiro. E quem vai fazer a certificação disso é nada mais, nada menos do que o presidente do Senado. Diferente do Brasil, que aqui você elege o presidente do Senado e da Câmara de Vereadores, lá quando você elege um presidente e seu vice-presidente, você automaticamente, ao eleger o vice-presidente, ele assume a cadeira de presidente do Senado. Ele não vota em todos os projetos de lei, mas em situações específicas, o vice-presidente da República lá, que é o Mike Pence, assume a cadeira de presidente do Senado e é ele que irá certificar ou não a questão da votação do colégio eleitoral que aconteceu nesse dia 14. Então, o que vai acontecer? Os delegados do Partido Republicano também votaram ontem. Não votaram dentro do colégio, mas todos os delegados que são desses estados, que estão com abertura de questionamento sobre os seus resultados na justiça, eles foram para uma votação em separado e votaram elegendo o presidente Trump. Então vai chegar no dia 6, vai ter dois resultados. Vai ter o resultado dos delegados, né, que compõem o Partido Democrata, e vai ter o resultado dos delegados que compõem o Partido Republicano. Com isso, já se tem aí um resultado dúbio. E o presidente do Senado, que é o Mike Pence, vai ter que decidir o que ele vai fazer. Tem alguns encaminhamentos. Ele pode aceitar a votação dos delegados republicanos. Com isso, o presidente Donald Trump está reeleito. Ele pode, na verdade, não aceitar nenhum dos resultados e jogar para que uma comissão do Senado decida o que fazer. No Senado, o presidente Trump tem maioria. Então, isso nos leva a crer que, mais uma vez, é um caminho de vitória para o presidente Trump. E se ele não quiser resolver isso no Senado, ele obrigatoriamente vai acabar jogando isso para os deputados. Só que lá na Câmara dos Deputados, eles não votam todos, porque na maioria dos deputados, realmente o Partido Democrata teria uma vantagem. Só que quando acontece isso, e isso aconteceu lá em 1876, então tem uma jurisprudência e tem uma história de que não faz com que o presidente Trump passe pela primeira vez algo que nunca foi feito. Isso já aconteceu. Como existe um imbróglio, existe aí uma série de demonstrações de fraude. Quem faria a escolha do presidente seria, dentro da Câmara dos Deputados, um por estado. E quando você pega essa situação de escolher um por estado para representar o seu estado, o presidente Trump também leva vantagem. Ele tem maioria, podendo chegar a 30 estados do seu lado contra 20 do lado do Biden. Então, esses encaminhamentos todos foram muito bem pensados e planejados, o que nos leva a crer que o presidente Trump ainda tem total condição de reverter isso que a imprensa marrom já te traz como sacramentado. E é por isso que eu falo que o presidente Bolsonaro, não sei o tamanho da pressão que ele está recebendo hoje lá para ter se manifestado nesse sentido, mas ele poderia ter aguardado até o dia 6 de janeiro. Não aguardou, o fez hoje, respeito, mas discordo. Então nós estamos aqui para apresentar um cenário que, na verdade, demonstra que o presidente Trump tem total convicção do que está fazendo.
e tem chance de alterar isso que está acontecendo. Ele agora há pouco postou no seu próprio Twitter uma situação sobre alguns traidores aí, eu já falei sobre isso no outro vídeo que eu conversei com vocês, que é o governador, o Brian Kemp, né, lá da Geórgia. Ele não sequer aceitou até então que se fizesse uma auditoria, e lá inclusive tem vídeos gravados da quantidade de fraudes que fizeram lá. Tem um local lá de votação que inclusive falaram que tinha estourado o encanamento do local, tiraram os republicanos e ficou ali uma meia dúzia de democratas pegando o voto debaixo da mesa, em caixas e caixas, e passaram a madrugada dentro colocando o voto para o lado do queridinho da extrema esquerda e o Biden, e com isso reverteram na madrugada a vitória que era do Trump. E mesmo assim, esse governador que é republicano, que se elegeu com as bandeiras do Trump, com certeza se vendeu para a China. Eu já trouxe aí imagens e demonstração de que ele foi pego no pulo quando fez reuniões com a China, contratou de esse sistema domínio de uma forma que pagou 150 milhões de dólares no sistema, quase 500 milhões de reais, e isso tudo em cima da hora, e acabou tendo o resultado que tivemos, aonde esse estado que era Trump virou para o Biden. Então é um governador lá melancia como esse que nós temos aqui em Santa Catarina, um traidor, que se fez de patriota, mas por dentro era extremamente vermelho, e com isso o próprio presidente Trump compartilhou ali uma situação que fala que ele não gosta de, na verdade, fazer o que vem fazendo e o que vai fazer, mas que vai ter muita gente presa depois que terminar esse imbróglio, que isso acaba lá no dia 20 de janeiro. E quando ele coloca isso, até cita o nome desse governador. Por quê? Porque quando lá em 2018, ele percebendo que poderia haver essas fraudes, ele fez exatamente o que era para ser feito para garantir depois que todas essas pessoas que estão envolvidas com essas fraudes perdam seu patrimônio e sejam presas. Ele fez uma ordem executiva, eu quero até passar para vocês o número dessa ordem executiva, 13.848, que fala justamente sobre a interferência de países estrangeiros ou de empresas estrangeiras nas eleições americanas. Diante de tudo que está acontecendo, está ficando nítido que a China, principalmente, é uma das grandes nações interessadas nessa fraude, até porque esse sistema aí está passando por diversas organizações que pertencem à China, inclusive o HSBC agora caiu aí numa delação que está com a base em Hong Kong. Então, o que está acontecendo? Após todo esse imbróglio ser finalizado e quando ele assumir de fato ali no dia 20 como um presidente eleito, reeleito, pode ter certeza que ele vai para cima de todas essas pessoas que se envolveram nessas fraudes e que tentaram de alguma forma quebrar a democracia norte-americana. E aí você pode colocar muita gente nessa história, principalmente os donos de redes sociais, como o Mark Zuckerberg, que doou 400 milhões de dólares para as pessoas que quisessem de alguma forma trabalhar ali como mesário nas eleições. É engraçado que todos do lado do democrata Joe Biden. Então houve uma interferência e continua havendo, principalmente nas nossas postagens. A gente nem sabe por quanto tempo mais nossos canais continuarão ativos, né? Porque tudo que a gente coloca é marcado, é colocado ali como uma pessoa, vamos dizer assim, não confiável por conta deles, e é por isso que nós precisamos muito que o presidente Trump consiga vencer essa batalha e que a partir do dia 20 ele comece a cortar o que está acontecendo, porque senão os conservadores e as pessoas que lutam pela liberdade em nosso país e no nosso mundo estarão ceifadas a viver completamente sendo perseguidas por esses globalistas e por essas pessoas que fazem de tudo para impor a nova ordem mundial. Tá? Então, essas informações você não vai ver na imprensa, você não vai ver no telejornal, você não vai ver em sites, e vai ter pessoas durante o período que esse meu vídeo estiver ativo, idiotas dizendo: vocês não sabem de nada, tem gente que inclusive fala isso não é verdade, porque a Globo falou algo diferente para mim, porque o Guga Chakra falou que o presidente Trump já era. Só que uma coisa para vocês perceberem, a própria vice-presidente do Biden,
que é a senadora, ela não abriu mão do Senado até agora, porque se ela abrir mão do Senado, ela não conseguindo assumir como vice-presidente, ela não pode voltar para o Senado. Então isso para mim é nítido que nem eles acreditam até agora que eles vão assumir essa presidência, apesar de toda essa força e essa forçação de barra que eles estão fazendo para conseguirem fazer a fraude prevalecer. Então, gente, o presidente nosso, Bolsonaro, a princípio reconheceu a vitória do Biden de ontem, mas não acabou. E pode ter certeza, nós iremos vencer essa batalha. Se tem alguém lá nos Estados Unidos capaz de ir contra tudo e contra todos, derrotando esse sistema, é o presidente Trump. E eu tenho certeza que assim que ele virar essa chave, o presidente Bolsonaro, de uma forma muito rápida, cordial, e aí eu acho que mais tranquila, fará a homenagem e dará os parabéns ao presidente Trump por essa grande vitória, que não foi uma vitória apenas dele, mas uma vitória da democracia e da salvação da nossa humanidade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para colocar que talvez eu tenha esquecido, que eu anotei aqui que eu ia falar para vocês. Sim, a questão do diretor de inteligência, tá? O diretor de inteligência dos Estados Unidos, que é o John Ratcliffe, ele na verdade tem 45 dias para apresentar um levantamento de inteligência sobre o que aconteceu nas eleições americanas. Contando que foi no dia 3 de novembro as eleições, o prazo dele acaba agora dia 18. Então até o dia 18 nós vamos ter um relatório de inteligência e aí pode ser que esse relatório seja colocado para nós de forma transparente, e isso vai trazer com certeza muito barulho, porque vai ter muita coisa da inteligência americana que vai com certeza conseguir pegar em relação a essas pessoas que estão envolvidas com essas fraudes. Então se prepare que para os próximos dias, muito importante, a gente deve ter aí fortes novidades. Hoje também o PGR deles lá, o procurador-geral deles, que é o Bill Barr, acabou de dizer que está fora, está saindo. Esse procurador, ele deu um depoimento meio estranho algumas semanas atrás, dizendo que ele não percebia grandes fraudes nas eleições americanas, o que foi totalmente contrário a tudo que a gente está percebendo em relação às eleições americanas. Não sei o tamanho da pressão que esse cara estava recebendo, só sei que agora, de um jeito ou de outro, ele está fora. E quem está assumindo, que é o vice dele, é um cara ponta firme e que já tinha declarado que o presidente americano precisa fazer valer a sua ordem executiva, porque houve muita interferência estrangeira nessas eleições. Então eu acho que com a saída do atual e a chegada do novo, a gente também vai ter aí cabeças rolando a partir desse momento, tá? Eu acho que dessa parte aí, isso só demonstra que a gente está bem longe do fim dessa batalha. Quem já dá aí o presidente Trump como um cara fora do combate está muito enganado. E o sistema domínio está cada vez mais claro, né? Que está ligado à Smartmatic, que está ligado à empresa que fabrica as máquinas lá e que é um sistema preparado para fraudar eleições. Assim como aqui no Brasil a gente já sabe que eles já estão aí há 2 décadas fraudando as nossas eleições. Eu acho que uma vez comprovando isso lá, fica evidente que se a gente não fizer nada por aqui para 2022, nós mais uma vez estaremos sendo ceifados da nossa democracia, fazendo papel de palhaço, indo votar, né? E depois não vendo o resultado legítimo das nossas escolhas saindo como resultado apontado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que foi o que aconteceu nessas últimas eleições. A auditoria que foi feita lá em Michigan com certeza vai trazer aí fortalecimento para tudo que está acontecendo, uma vez que foram pessoas altamente capacitadas, inclusive que já trabalharam na NASA, então são pessoas de reconhecimento. E isso que está sendo descoberto lá tem que ser colocado para todos os estados que se utilizaram desse sistema. E com isso, acho que a gente consegue, através dessas informações, não ficar refém do que a imprensa quer o tempo todo nos colocar goela abaixo. E quando alguém vier falar para vocês, já acabou, já era, o Trump está fora, podem passar essas informações, porque elas serão confirmadas dia após dia, e no dia 6 de janeiro tenho certeza que teremos aí fortes novidades e reviravoltas com todo esse cenário que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? Seguimos junto aí, não se desesperem, não fiquem, puta, até o Bolsonaro agora reconheceu o Biden, porque não é o fim da linha e nós estamos com um cenário muito promissor para que o Trump permaneça
ainda como presidente americano e para que nossas liberdades a partir de 2021 possam ser reestabelecidas, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Fiquem com Deus, estamos juntos, força e ó.